Muito bem. Gênesis capítulo 42, versículo 6, nós lemos de que José, depois de 20 anos, depois de tantos acontecimentos em sua vida, chega ao posto de governador do Egito. E mais do que isso, era ele o responsável por vender a todos os povos. E depois de 20 anos, acontece o primeiro encontro entre os pretensos algozes, os irmãos dele e José. Mas imagina como esse menino já está bem diferente, né? 20 anos se passaram, os egípcios, eles, principalmente os generais e capitães, aqueles que se encontram na alta patente egípcia, eles têm um grande costume de rapar todo o seu corpo. Então a cabeça, normalmente, se você estudar a história egípcia, é uma cabeça rapada. O corpo egípcio é um corpo cheio de pinturas, portanto ele não parece mais ser o José. Além disso, qual é o idioma dos hebreus? Alguém sabe me dizer? O hebraico. E os egípcios não falam hebraico, os egípcios falam egípcio. Portanto, ele agora aqui fala egípcio, ele não fala hebraico. E a Bíblia nos fala de que quando as nações de outros povos vinham, você vai ver isso depois no versículo de número 23, ali ele falava por meio de um intérprete. Então, por mais que os seus irmãos chegaram, e os seus irmãos falavam hebraico, e José falava hebraico, José não conversava com os seus irmãos diretamente. José falava em egípcio, e tinha um tradutor hebraico, que traduzia do egípcio para o hebraico, e falava com os seus irmãos. Portanto, até o dia em que José se deu a revelar-se aos seus irmãos, ele falava por meio de um intérprete. Portanto, os seus irmãos não ouviam ele falando hebraico, os seus irmãos ouviam ele falando egípcio. E a Bíblia diz aqui então, continuação do versículo 6, o seguinte: os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram a José. Então se lembrou José dos sonhos. Agora, 20 anos depois, agora eu estou entendendo por que Deus fez eu passar por aquilo 20 anos atrás. 20 anos depois, agora sim eu estou entendendo por que Deus fez com que eu caminhasse esses 20 anos por essa jornada. Ele se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. E agora José entra numa estratégia para conhecer o coração dos seus irmãos. E diz então a eles: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhes: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, para comprar comida. Nós não somos espiãos. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiãos. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, eu imagino os irmãos deles falando isso para eles, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo, o Benjamim, está com nosso pai, outro já não existe. Ele está falando com o irmão que não existe, dizendo: e o outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiãos, e nisso sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se é verdade no que dizeis ou se não. Pela vida de Faraó sois espiãos. E os meteu junto em prisão 3 dias.
3 dias. José então agora pega os seus irmãos, coloca lá, para que eles pensem, e diz para eles: vocês vão escolher um entre vocês, e esse um vai voltar lá para Canaã, e esse um vai pegar o último irmão que sobrou lá, o Benjamim. Que o Benjamim era o único irmão, que era irmão de José, de pai e mãe. Como era o nome da mãe de José? Raquel. E Raquel teve apenas José e Benjamim, e ele queria ver Benjamim. Passou 3 dias, eu imagino que nesses 3 dias José, então agora começa a pensar: precisam levar comida, tem meu pai, tem a família deles, tem meus sobrinhos, tem minhas noras, minhas cunhadas, tem o Benjamim. 3 dias depois José chama eles de volta. Olha só, versículo 18. Ao 3º dia, disse-lhes José: fazei o seguinte e viverei, pois eu temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Ok, a gente faz isso. Então disseram uns aos outros. Agora presta atenção, eles estão conversando entre eles em qual idioma? Em hebraico. E eles acham que José não entende, porque José fala qual idioma na visão deles? Egípcio. E eles então começam a conversar aqui. Na verdade, esse é o papo entre eles. Versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, o mais velho: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Eles ali agora estão no coração deles dizendo: Deus está nos punindo. Estamos agora colhendo, depois de 20 anos, o que fizemos com o nosso irmão lá atrás. E é interessante aqui ver essa visão, irmãos, de que nem sempre o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, permite com que coisas ruins aconteçam em nossa vida, porque necessariamente o Senhor está nos punindo por algo. Como você, e você já sabe a história toda, pelo menos genericamente. E na história toda você sabe que não era Deus punindo eles aqui. Ou era? Deus estava aqui trazendo uma praga sobre eles? Não. Deus estava trilhando um caminho, um belo caminho, para que eles então tivessem essa revelação de José e deles. Mas nessa primeira visão deles aqui, eles tinham a perspectiva: nós estamos sendo punidos por Deus. Quando José ouve a conversa deles, versículo 24 diz que, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão, um dos filhos de Lia, um dos filhos de irmãos de Rúben, irmão de Judá, irmão de Levi, filho de Jacó e Lia, Simeão, que tinha 5 filhos vivos. Imagino como devem ter sido o coração desses filhos. Tomou Simeão e o algemou na presença deles. Vieram 10 irmãos, mas para Jacó voltaram apenas 9. E Simeão fica preso no Egito, como garantia de que um dia eles voltariam, porque imaginava eles que não deixariam Simeão lá, né? Versículo 25 diz então, que ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos aos responsáveis, lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco do cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhe foi feito. Carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Aí, no meio do caminho, versículo 27, abrindo o saco dele de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco. Meu Deus, ele já achou que a gente era espião. Agora a gente, quando abre o saco, agora ainda roubamos cereal. O dinheiro todo estava lá. Então disse aos seus irmãos, versículo 28, devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. E a Bíblia diz então que desfaleceram-lhe o coração, e atemorizados, entreolhavam entre si dizendo: o que é isso que Deus nos fez? Uau!
que está acontecendo? Gente, Deus está pesando a mão pesadamente sobre nós. Mas eles não entendiam, mais uma vez, que Deus estava apenas guiando os passos deles para um propósito de vida, um propósito de honra, um propósito de vitória. Quando eles chegaram então em Canaã, versículo 29 diz que eles vieram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que aconteceu. Eu não vou ler toda a história aqui com você, mas resumindo aqui para você essa parte específica, diz então que eles contaram tudo e Jacó fica bravo com eles. E disse: por que vocês falaram que tinha mais um irmão? Por que vocês falaram que tinham um pai? Por que vocês contaram tantos detalhes da nossa família? E eles disseram: e a gente sabia? Eles nem imaginavam que na verdade a conversa que eles estavam tendo era com o irmão deles, era com o José. E na verdade José só estava querendo saber se o pai ainda estava vivo, queria saber se o Benjamim ainda estava vivo, queria saber se estava tudo bem. Mas ali ele disse, e aquele senhor começou a perguntar para nós, seu pai está vivo? E eles disseram, tá. Vocês têm mais irmão? E eles disseram, temos. E começaram então a conversar, e nós íamos imaginar que ele ia dizer, agora então, vocês só voltam à minha presença se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. Então quando eles terminam essa conversa com Jacó, e Jacó agora perdeu o José, eu imagino o coração de Jacó, e Jacó agora também perde Simeão, mais um filho a menos um filho em casa. O coração desse velhinho de 128 anos deve estar apertado. A Bíblia diz então que agora eles abrem os sacos, e não apenas dentro de um saco, mas dentro dos 10 sacos o dinheiro estava lá. E a Bíblia diz que, versículo 35, aconteceu que despejando eles o saco de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Viram as trouxinhas com o pai, ele e seu pai, e temeram. Por mais que Jacó amasse Simeão, Jacó não manda voltarem. Passa um ano aqui, passa-se ao ano seguinte de fome. Simeão fica preso lá no Egito, mas a fome começa a ser pesada. Capítulo 43, versículo 1, a Bíblia diz que a fome persistia gravíssima na terra, e tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nos versículos seguintes diz que Judá, aquele de que Davi é descendente, o leão da tribo de Judá, um dos filhos dele disse, não vamos para o Egito. Porque aquele Senhor disse de maneira muito clara, que ele não veria o nosso rosto se nós levássemos Benjamim. Jacó diz, se vocês levarem Benjamim e acontecer alguma coisa, o meu coração vai à sepultura com tristeza. Porque eu tinha 2 filhos de Raquel, José já não tenho mais, Benjamim, o único que resta. Mas Judá disse, pai, eu fico de fiador dele. Pai, a minha vida eu dou por ele. Pai, eu fico responsável por ele. Mas eu não tenho como. E se o Senhor liberasse ele antes, nós já estaríamos de volta, ele disse. Senão vamos morrer nós, vamos morrer nossas famílias, vamos morrer nossos filhos. Judá aqui tem 3 filhos. 2 já tinham mortos. E ele tinha 3. A família inteira é uma família, só para que você saiba, aqui, de 67 pessoas. Uma família grande. 3 já estavam no Egito. José e os 2 filhos dele. Mas 67 pessoas, entre filhos, esposas, Jacó, se encontravam ali. Era uma família grande. 67 bocas para alimentar. E a Bíblia diz aqui o seguinte, versículo 11. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois isto. Número 1. Tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento. Levai de presente a esse homem, sem saber que estava falando de José, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas de mirra, nozes de pistácia, amêndoas. 2. Levem também o dinheiro em dobro. Lembra o dinheiro que estava no saco? Levem em dobro esse dinheiro. 3. O dinheiro restituído na boca dos sacos,
tornem a levá-lo convosco. Pode ser bem que fosse engano. Levai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aqui ele usa essa expressão, é a única vez que ele usa dentro dessa história. Ele chama o Deus que pode todas as coisas. O El Shaddai é a expressão hebraica que ele usa aqui. Que o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se perder os filhos, sem filhos ficarei. A Bíblia diz então agora que eles retornam. Pois não? É verdade, é verdade, é verdade. É uma consideração interessante. Você está trazendo aqui que há 21 anos atrás, foi exatamente esse Judá que falou: matar ele a gente não ganha nada, vamos vender? E 21 anos depois, é o Judá que diz assim: pai, fica eu por fiador, deixa eu tentar resolver esse problema. Eles então agora saem de Canaã e vão para o Egito. Eles levam o dinheiro em dobro, levam o presente, levam Benjamim, descem o Egito e se apresentam perante José. No versículo 16 diz que quando José viu a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro da sua casa, o mordomo: leva esses homens para casa, mate animais, mate reses e prepara tudo. Esses homens vão comer comigo, eles vão almoçar comigo, meio-dia. Eles então são levados para a casa de José. Quando eles são levados para a casa de José, eles preparam presentes. Eles chegam para o responsável da casa e dizem assim: ei, a última vez que nós estivemos aqui, o dinheiro estava na boca dos nossos sacos, nós viemos devolver de volta. E eles dizem: olha, nós recebemos tudo, isso aí deve ser uma bênção do Deus de vocês para vocês. Não precisa dar dinheiro nenhum. A Bíblia diz que na mesa de José, José determina que cada um seja sentado em um lugar, e eles ficam maravilhados quando eles se sentam, pois a ordem que eles estão sentados é do mais velho ao mais novo, exatamente na genealogia deles. Quando eles então chegam ali, eles comem com José. Lembra, José não fala com eles em hebraico, temos um intérprete aqui no meio. Eles comem com José, eles conversam com José, e a angústia deles parece que vai embora. Então, eles apresentam de volta a Simeão. Simeão celebra com eles, e parece que agora os problemas acabaram. Eles se despedem e se preparam para ir embora. Mas a Bíblia diz agora, no versículo de número, capítulo 44, versículo 1, que deu José essa ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento sacos que esses homens trouxeram, quantos puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, de novo. E o meu copo de prata, você vai colocar ele na boca do saco do mantimento do mais novo. Quem era o mais novo? Benjamim, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, os irmãos, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não havendo ainda se distanciado, disse José ao mordomo da casa: levanta-te, segue após esses homens, e alcançando-os, lhe dirás: por que pagaste mal por bem? Não é esse o copo que bebe meu senhor? Não é por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. E alcançou e falou essas palavras. Eles então disseram: de modo algum. Eles falaram para o mordomo: se por acaso você encontrar, nós não roubamos nada. Se por acaso você encontrar em alguém, todos nós somos escravos. O mordomo disse: não, todos vocês podem voltar para o pai de vocês. Aquele que eu encontrar é que vai ser escravo. Ele disse: não, tá bom. Abriram o saco do mais velho, Rubem, e não tinha nada. Abriram o saco do segundo, Simeão, não tinha nada. Abriram o saco do terceiro, Levi, não tinha nada. Abriram o saco de Judá, e não tinham nada. Abriram o saco de Issacar,
e não tinham nada. Abriram o saco de Azer e não tinham nada. Abriram o saco de Dan e não tinham nada. Abriram o saco de Naftali e não tinham nada. E de repente, quando abriram o saco de Benjamim, o que tinha lá dentro? A taça. O versículo 13 diz assim: então rasgaram as suas vestes e, carregado de novo os jumentos, tornaram a cidade. E chegou em Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos subescravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele de mim, longe de mim faça tal coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós podem subir ao pai de vocês. E é que é lindo exatamente esse ponto. Então agora Judá faz um discurso. Aquele que José ouviu dizendo que iria vendê-lo há 21 anos atrás, agora apresenta um discurso para ele. E diz assim: ah, meu senhor, versículo 18, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, tu és como o próprio faraó. O meu senhor perguntou aos seus servos: tem de pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice. Lembra que Jacó agora está com 129 anos. O mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste aos seus servos: trazei-me para que eu ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, esse morrerá. Só uma curiosidade, às vezes eu imaginava Benjamim como uma criancinha, mas eu não sei se você sabe, mas Benjamim já tem 8 filhos aqui. Então Benjamim é um homem de 8 filhos, já, tá? Ele não é um menino, não, ele já é um homem de 8 filhos aqui. Tendo nós subido ao teu servo, meu pai, versículo 24, e aí ele, repetindo as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabei que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais ouvi. José: se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai. Judá disse então a José: e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligado à alma dele, vendo que o moço não está conosco, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, olha o pedido de Judá: fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço, Benjamim, que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Essa palavra toca o coração de José. E a próxima expressão é tão forte, que a Bíblia diz no capítulo 45, no versículo 1, que José, não conseguindo mais, ou não podendo mais se conter diante dos seus irmãos, ou diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E eu imagino que seus irmãos não entenderam nada, porque como que eles vão conversar sem um intérprete? Intérprete, sai daqui. Servos, saiam daqui. E de repente fica o egípcio, José, e aqueles lá com ele. Fazei sair a todos da minha presença. E o versículo 2 diz assim: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam,
e também a casa de Faraó. Ou seja, não foi um chorinho, né? Se a própria casa de Faraó ouviu, os egípcios ouviam, ele deu um brado, ele gritou, ele foi aquele choro da alma, aquele choro preso por 20 anos, mais de 20 anos, sabe? Sabe aquela angústia que estava no coração presa há mais de 20 anos? Aquele clamor de 17 anos que ficou preso dentro dele, ele solta de uma vez. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa do seu pai. E disse a seus irmãos, pela primeira vez seus irmãos agora ouvem ele em hebraico: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, que não haverá lavoura nem colheita. E eu quero que você se atente nesse versículo. Presta atenção agora. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Uau! Eu vou dizer para você que para mim essa é uma história mais bonita da Bíblia. Eu acho ela sensacional. Mas aqui nós temos a chave da vida de José. Ele entende que não foi os irmãos dele que fizeram aquilo. Irmãos, tem coisas na vida que nós não podemos apagar, mas podemos ressignificar. É trazer um novo significado por aquilo que aconteceu, porque não tem como apagar. Tem como apagar o que os irmãos dele fizeram contra ele? Não tem. Não tem como passar uma borracha naquilo. Perdão não significa amnésia. Mas Deus trouxe para ele um ressignificado daquele acontecimento. E ele disse aos seus irmãos: não foram vocês. Vocês foram um instrumento. Mas Deus tinha para a minha vida algo tão maior que Ele usou vocês para que hoje, exatamente hoje, acontecesse isso que aconteceu. Se muitas vezes na vida o Senhor, assim como aconteceu na vida dele, na nossa vida, às vezes a gente olha para trás e vê coisas que não tem como nós apagarmos. Talvez algo que alguém fez contra nós, não tem como apagarmos. Algo que nós fizemos, não tem como apagar. Um caminho que trilhamos, um relacionamento, uma palavra, um feito, contra nós ou por nós, não tem como apagar. Mas aqui o Senhor nos mostra qual foi o caminho feito por José. Que Deus não apagou o passado dele, mas Deus ressignificou ele. E Deus deu entendimento a José de que Deus permitiu com que aquilo acontecesse por um desígnio e um propósito tão grande sobre a vida dele, a ponto dele dizer: não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou. E eu gosto dessa expressão, irmãos. Deus me enviou. Mas alguma vez Deus chegou para José e disse assim: José,
Estou te enviando para o Egito. Não. Portanto, aprenda uma coisa. Nem sempre o enviar de Deus significa que Deus dirá que está me enviando. Mas às vezes o enviar de Deus é um caminho que Deus está me trilhando. Eu não sei se você se lembra, mas em 1 Reis a Bíblia fala sobre a história de Elias e a viúva de Sarepta de Sidom. Elias está ali na beira de um rio, naquele período em que ele disse ao rei Acabe que durante um período de tempo, foram 3 anos e 6 meses, não choveria sobre a terra. Elias então estava ali na beira de um rio, e a Bíblia diz que os corvos traziam a ele pão, e ele bebia da água do rio, mas a água secou. E Deus, ali em 1 Reis, diz assim a Elias: vai-te a Sarepta de Sidom, e lá eu dei ordem a uma viúva que te sustente. Ele então sai de lá e chega a Sarepta, acha uma viúva. Mas eu pergunto, a viúva tinha ouvido alguma coisa de Deus? Não. Aliás, é o contrário. Ele chega à viúva e diz assim: faz um bolo para mim. E ela disse: olha, eu tenho um pouquinho aqui de trigo. Eu vou fazer um para mim, pro meu filho, e a gente depois vai morrer. Ele diz: assim diz o Senhor, o trigo não vai acabar. Entenda, ela foi enviada de Deus, mas ela não sabia disso. Ele disse: eu dei ordem a uma viúva que te sustente, mas a viúva não sabia dessa ordem. Significa que Deus havia dado uma ordem não aos ouvidos dela, mas no reino celestial, a fim de que os caminhos dessa viúva abençoassem a vida do profeta. Muitas vezes nós podemos até estar recebendo ordens do Senhor, mas não necessariamente ouvimos a sua ordem, mas as nossas vidas estão sendo direcionadas para Ele. Aqui José diz: Deus me enviou. Mas Deus nunca disse para José: ei, estou te enviando e tenho um propósito para você. Mas José confiava de que os caminhos dele estavam sendo guiados pelo Senhor. Ele então diz aos seus irmãos, versículo 10: habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos e o teu gado, tudo quanto tens, e aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, a tua casa e tudo quanto tens. José aqui já está com 39 anos de idade. Eis que vedes por vós mesmos, meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles depois. Seus irmãos falaram com ele. Eu preciso chegar nessa parte com você para concluirmos. No capítulo 46, a Bíblia diz então que eles voltam. E quando eles voltam, eles dizem, capítulo 45 ainda, versículo 25, diz que então eles encontram Jacó. E então subiram do Egito, diz a Bíblia, e vieram até Canaã, a Jacó seu pai. E disseram: José ainda vive, e é o governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração, Jacó aqui está com 130 anos, o coração ficou como sem palpitar. Não é que ficou sem palpitar, é como sem palpitar, aquela coisa de... porque não lhes deu crédito, quase infartou. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falava, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se no espírito e disse: Israel, basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Capítulo 46. Partiu Israel com tudo que possui, e veio a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel:
em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. No versículo então 28, diz: Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E depois de 22 anos, com 39 anos José, com 130 anos Jacó, 22 anos, eles se encontram novamente. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou longo tempo. E disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse aos seus irmãos e à casa do seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram até mim. Até aqui. Meus irmãos, esse testemunho que Deus nos deu nessa história é um testemunho de esperança. É um testemunho para que nós conheçamos não a história de José, mas o Deus de José, que é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É para que nós possamos enxergar as maneiras e modos como Deus age. Ele agia naquela época e Ele age assim hoje. E que por meio disso nós tenhamos esperança, confiança, que o mesmo Deus que desenhou essa bela história de José é o mesmo Deus. E que por mais que nós em uma hora de leitura consigamos fazer toda essa leitura, é uma história que durou mais de 22 anos. Com muitos altos e baixos, muita coisa que muita gente não entendeu, mas que no final o Senhor foi glorificado. Que você também seja edificado nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse ensino, por esse testemunho que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E o Senhor nos mostra o teu caminho, caminho de vida. Obrigado porque o Senhor nos surpreende e o Senhor faz muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. Que esse testemunho seja uma palavra viva aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos cerrados.